Imagine descobrir de um dia para o outro que o vizinho simpático que leva o cachorro para passear, compra pão na padaria e conversa com todo mundo na rua é simplesmente um dos maiores narcotraficantes do mundo. Pode parecer roteiro de filme, mas aconteceu no Brasil. Hoje você vai conhecer a história completa de Luiz Carlos da Rocha, o famoso Cabeça Branca. Como um garoto de uma família simples do interior se transforma num fantasma que movimentou bilhões no tráfico. E como alguém praticamente invisível, que mudou até o próprio rosto para escapar, acabou finalmente preso. Você vai descobrir agora no canal Mistério e Histórias Sombrias. As origens de um menino comum. Luiz Carlos da Rocha nasceu em 11 de julho de 1959, na pequena cidade de Uraí, no interior do Paraná. Sétimo filho de 10 irmãos, cresceu numa família trabalhadora, comandada por Paulo Bernardo da Rocha e Terezinha da Rocha. Paulo era motorista e tratorista, por isso a família mudava com frequência. Só em 1966 é que finalmente se estabeleceram em Londrina, onde Luiz Carlos cresceu em meio à agitação de uma cidade maior. Naqueles anos, muita gente enriquecia com café, e o pai de Cabeça Branca entrou no jogo. Abriu um escritório de compra e venda de grãos. Mas logo percebeu que dava para ganhar muito mais. Paulo descobriu que bastava atravessar a fronteira, levar o café para o Paraguai e exportar por lá, pagando quase nada. Resultado, lucro alto e rápido. E é assim que o pai de Cabeça Branca entra no comércio ilegal. E é assim que o jovem Luiz começa a aprender o caminho das sombras. Ainda adolescente, Luiz Carlos trabalhava no escritório do pai. E ali ele foi entendendo como funcionava o jogo, fronteira, compra clandestina, venda sem nota e rotas escondidas. Em 1977, o garoto completou 18 anos e ganhou um Dodge Polara branco de presente. Nessa época, ele era chamado de Luizinho ou Rochinha, vivia fazendo racha nos finais de semana e começava a experimentar as primeiras sensações de liberdade e poder. Em 1980, já independente, abriu seu próprio escritório de comércios de café. Tentou fazer faculdade de administração, mas abandonou o curso. Casou-se jovem com uma professora, teve um filho e pouco tempo depois se separou. A vida parecia caminhar para uma rotina comum, mas não para ele. O primeiro registro criminal. Em 1987, durante um transporte de 220 sacas de café contrabandeado, o caminhão de Luiz Carlos quebrou. Ele pediu ajuda para um mecânico que o denunciou. Quando a Polícia Federal chegou, ele já tinha fugido. E essa seria a primeira de muitas fugas. A denúncia não prosperou por falta de provas, mas a ficha estava aberta, e o destino viria a cobrar um preço ainda maior. Pouco tempo depois, em uma briga de bar, Cabeça Branca baleou um policial federal. O PF sobreviveu, mas Rocha sabia. Agora era uma questão de honra para a polícia. Ele fugiu para a região de fronteira e nunca mais voltou a ter uma vida normal. Mesmo absolvido anos depois, a marca ficou. A morte do pai e a entrada definitiva no mundo do crime. Em 1988, Paulo morreu em um acidente de carro. A família se dispersou. A mãe mudou para Londrina e cada filho seguiu seu caminho. Para Luiz, aquele foi o ponto de virada. Com o contrabando de café em declínio no mercado internacional, ele enxergou outra oportunidade, muito mais lucrativa e muito mais perigosa: a cocaína. Ele já tinha a logística, já conhecia contrabandistas, já sabia negociar na fronteira e agora só precisava trocar o produto. A transição para o narcotráfico. Usando exatamente as mesmas rotas do café e do uísque falsificado, Cabeça Branca passou a transportar cocaína vindo da Bolívia e do Paraguai. As cargas eram trazidas para fazendas de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Triângulo Mineiro. De lá seguiam para Rio de Janeiro, São Paulo, Porto de Santos e depois Europa e Estados Unidos. Assim, silenciosamente, Luiz Carlos da Rocha se transformava num dos maiores narcotraficantes da América do Sul. Respeitado por políticos, empresários e criminosos, ele crescia rápido, mas sempre longe dos holofotes. A fama de fantasma. Ao contrário de outros nomes da fronteira, como Jorge Rafá ou Jarvis Pavão, Cabeça Branca nunca gostou de aparecer. Ele não tinha vaidade criminosa, queria dinheiro e não fama. Esse foi um dos motivos pelos quais ficou décadas foragido. Ele usava vários orelhões diferentes, telefones via satélite Iridium, impossíveis de grampear, identidades falsas, uma rede de proteção com policiais corruptos e, é claro, muito dinheiro para comprar o silêncio. A Polícia Federal tentava alcançá-lo, mas prendiam parceiros, caminhoneiros, pilotos, mas nunca ele. Era como tentar segurar fumaça. As primeiras grandes investigações. Nos anos 1990 e 2000, ele já era alvo de investigações em
Mato Grosso, Londrina, Rio de Janeiro, Itália e Portugal, sempre envolvido em toneladas de cocaína. As rotas eram descobertas, as cargas eram apreendidas, mas ele nunca estava no local. Era sempre, ele passou por aqui, ele mandou, ele coordenou, mas nunca pegavam o homem em si. Conexões perigosas. Cabeça Branca tinha relações com Jorge Rafá, que inclusive ele chegou a visitar na prisão, Jarvis Pavão, Irineu Soligo, conhecido como Pingo, e grupos bolivianos intermediários europeus, doleiros e empresários brasileiros. Mas diferente dos parceiros, ele continuava invisível, e isso paradoxalmente só aumentava o seu poder. A fortuna bilionária. As investigações apontam que ele acumulou mais de 1 bilhão em patrimônio, fazendas no Paraguai, empresas em nome de laranjas, gado, casas, contas internacionais. Era tanto dinheiro que parte ficava guardada em cofres enterrados em fazendas remotas. No Paraguai, ele era visto como um pecuarista exemplar, e no Brasil, como um fantasma procurado. A caçada da Polícia Federal. Por anos, a PF tentava pegá-lo, até tentaram prendê-lo no aniversário da mãe dele, disfarçado de garçom numa pizzaria. Todos os filhos apareceram, menos ele. A polícia acreditava que ele havia sido avisado por agentes corruptos, e de fato, anos depois descobriram que policiais repassavam informações a ele. A frustração só crescia, e a perseguição virou questão de honra. Foi então que entrou em cena um nome decisivo, o delegado Elvis Seco. A virada, a Operação Espectro. Em 2016, durante uma investigação, um traficante boliviano mencionou um cliente importante, Cabeça Branca. O delegado Elvis Seco reuniu uma equipe de 8 agentes, e ali nasceu a Operação Espectro. Eles passaram meses sem dormir, fazendo campanas, rastreando antenas, analisando ligações e observando rotinas. E pouco a pouco reconstruíram um novo rosto do traficante. Sim, novo rosto. Cabeça Branca já havia feito pelo menos 3 cirurgias plásticas, mudando os olhos, queixo, as orelhas e até a cor do cabelo. Mas não existe disfarce perfeito para sempre. A descoberta do esconderijo. A pista definitiva foi quase banal. A esposa dele levou um filho ao posto de saúde. A polícia conseguiu o endereço e montou vigília. Dias depois, os agentes viram um homem normal sair de casa para comprar pão, vestindo bermuda e chinelo. Esse homem era o maior narcotraficante do Brasil e um dos maiores do mundo. A prisão de um gigante. Na manhã de 1º de julho de 2017, em Sorriso, no Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal finalmente fez contato visual. E assim que Cabeça Branca entrou na padaria, os agentes receberam o sinal. É ele. Os agentes avançaram. Ele levantou as mãos, não discutiu, não tentou fugir e não tentou subornar. Apenas se deitou no chão e disse algo como: "Eu perdi". Enquanto isso, outras equipes apreendiam 2 caminhões carregados de cocaína, confirmando tudo o que precisava para uma acusação sólida. A prisão foi considerada uma das mais importantes da história da PF. E a cidade inteira ficou em choque. Afinal, aquele senhor educado era na verdade um dos maiores narcos do mundo. A vida após a queda. Desde então, Cabeça Branca acumula condenações que ultrapassam mais de 90 anos de prisão. Passou por presídios federais de Catanduvas, Mossoró, Brasília, e hoje vive numa cela de 6 metros quadrados, com 2 horas de sol por dia. Lê livros de autoajuda para reduzir a pena, especialmente de Lair Ribeiro, e nas audiências apresentou um arrependimento tardio dizendo: "Eu estava cansado dessa vida de fugitivo. A prisão foi um alívio." Mas para a justiça, o alívio não muda o passado. O fantasma, enfim, ganhou um corpo e grade. A história de Luiz Carlos da Rocha é a prova de que grandes criminosos nem sempre são os mais barulhentos. Às vezes são justamente os mais silenciosos, os que passam despercebidos na rua, os que não fazem questão de aparecer. Cabeça Branca construiu um império que atravessou fronteiras, corrompeu sistemas, movimentou bilhões e enganou autoridades por mais de 2 décadas. Mas no fim, nem o fantasma mais escorregadio escapa para sempre. E essa foi a história do Cabeça Branca, o criminoso mais rico do Brasil. Se você gostou dessa história e quer conhecer outras trajetórias surpreendentes do mundo do crime, não esquece de curtir, se inscrever no canal e assistir ao próximo vídeo sugerido. Obrigado por ficar comigo até aqui e até a próxima, valeu!